E vamos falar dessa preparação aí com o Wallace e todo mundo e com o Jonathan Jesus também, né, para esse clássico de domingo. A Páscoa tá chegando, com isso, Jesus está de volta, viu, Grice? Jonathan Jesus hoje treinou normalmente. Ontem ele havia treinado de forma parcial, né? Treinou uma parte, depois foi fazer atividades físicas, mas hoje não. Treinou de maneira integral, inclusive já passa a ser opção aí pro técnico Tite pro final de semana. Já o Chico da Costa, ele hoje fez mais uma parte do treino, né, com o restante do grupo e depois foi fazer mais atividades, ele que se recupera aí de uma lesão na coxa, e a tendência é de que se o Chico da Costa amanhã treine normalmente, ele também passa a ser mais uma opção pro técnico Tite, viu, o senhor Vinícius Grice. E um detalhe importante, Grice, é que o Cruzeiro segue essa sua preparação, o Gerson tá tranquilo, tá liberado, o Cássio não treinou, né, quer dizer, não treinou em campo, ele ficou fazendo atividades no Departamento de Saúde e Performance do Cruzeiro, e hoje a torcida do Cruzeiro ficou um pouco animada aí, porque tem um jogador que a torcida tem gostado muito, principalmente após as atuações dele na Copinha, né? Trata-se do Eduardo Pape, de 16 anos, e ele treinou pela primeira vez com o time profissional hoje. O Cruzeiro que faz isso, né? Ele já tem alguns jogadores do Sub-20 que subiram e outros que treinam com mais frequência. O Cruzeiro faz esse intercâmbio ali, pega os atletas do Sub-20, do Sub-17, enfim, e colocam eles ali para treinar com o profissional, né? Já para que eles possam ir se acostumando ali com essa questão do treinamento com o profissional e por aí vai. Então hoje o Eduardo Pape, de 16 anos, treinou aí com o time profissional. Mas a novidade é que Jonathan Jesus está liberado e pode ser relacionado aí para o jogo do final de semana. Claro que a gente sabe que a dupla de zaga titular é Lucas Vichalba, gostou da pronúncia, Grice? Foi boa. Ao lado de Fabrício Bruno. Ô Amanda, eu queria falar justamente dessa dupla de zaga do Cruzeiro, né, que tá consolidada mais uma vez esse ano. Eu confesso, particularmente, que lá atrás, no início da temporada, quando surgiu aquela proposta do Zenit, né, pelo Jonathan Jesus, e que ele ficou perto, inclusive, de ser envolvido na negociação para que o Cruzeiro contratasse o Gerson, eu confesso que a forma como o Cruzeiro segurou o Jonathan Jesus, para mim, era um indício muito forte de que ele seria titular do Cruzeiro nessa temporada. De que a ideia da comissão técnica do Cruzeiro era que ele fosse titular, né, do time nessa temporada. Aí eu não sei se é um pouco do próprio Jonathan ter oscilado em alguns momentos esse ano, ou se é o fato também do Vidalba ter voltado muito bem ao time. Acho que o Vidalba voltou num nível muito bom, no mesmo nível que ele apresentou no ano passado. Mas o fato é que me parece que o Cruzeiro hoje tem uma dupla de zaga extremamente consolidada. Hoje estava vendo, inclusive, um levantamento dos nossos amigos lá do Central da Toca, que eles não perderam juntos ainda esse ano, né? Desde que o Vidalba voltou, o Cruzeiro não perdeu mais nenhum jogo, e que eles nunca perderam um clássico pro Atlético também, jogando juntos, os dois da Copa do Brasil do ano passado. O Cruzeiro ganhou os dois, e o do Campeonato Brasileiro, que acabou ficando empatada. A dupla de zaga do Cruzeiro se consolidou, né, Amanda? Já é assim desde o ano passado, né? Jonathan Jesus, ao lado do Fabrício Bruno, mostraram que não é só entrosamento. É a questão também das características individuais dos atletas que acabam se completando ali dentro do campo. O Jonathan Jesus, o Vidalba, tem a característica de ser mais aguerrido dentro do campo, o jogador que sai para o primeiro combate, um atleta também que tem boa saída de bola, e o Fabrício Bruno tem a questão da velocidade, a questão técnica mais refinada também, um atleta mais seguro e que automaticamente acabou potencializando a individualidade do Vidalba, e isso foi essencial para que o Cruzeiro pudesse ter a regularidade que teve defensiva com esses dois atletas e quer repetir em 2026 a mesma coisa. Esse ano foram 3 jogos, dos dois juntos como titulares, 3 vitórias e 1 empate, então vem de um bom retrospecto também. E mais uma vez não é só retrospecto. A partir do momento que o retorno do Vidalba aconteceu nessa temporada, a gente viu o Cruzeiro um pouco mais organizado defensivamente. É claro que ainda foge um pouco da expectativa criada por conta do que aconteceu em 2025, né? Pela maneira no qual essa dupla funcionou e funcionou muito bem. O que não quer dizer que eles não possam chegar ainda a alcançar essa expectativa do torcedor. Imagino que eles também, atletas, querem chegar a esse nível de atuação e tem um grande desafio pela frente. A partir do momento que se trata de um clássico,
Se trata também de um jogo único, uma final de campeonato. A partir do momento que isso acontece, coloca uma responsabilidade extra para 2 atletas que têm a experiência suficiente para saber lidar muito bem com essa pressão e que é muito natural. Tomara que eles possam fazer um jogo seguro e trazer a liberdade para usar principalmente os laterais. O jogo do Cruzeiro passa muito pelo esse jogo pelos lados do campo, seja com os pontas, mas seja também com o jogo apoiado dos laterais. O William e também o Kaique. A partir do momento que você tem essa segurança, que é muitas vezes necessária, você dá essa liberdade a outros atletas. Então, estou imaginando um pouquinho do que pode acontecer nesse confronto. Ô, Presunto, coincidência ou não, a entrada do Vidalba no time do Cruzeiro, né? A volta do Vidalba ao time do Cruzeiro melhorou o Fabrício Bruno. Não é uma coincidência. Você acha que é uma coincidência? Você acha que o Fabrício Bruno melhorou porque ia melhorar mesmo? O início de ano dele foi muito ruim e pelo nível do Fabrício Bruno ele ia melhorar? Ou a presença do Vidalba que tá ajudando a elevar o nível do companheiro? Não, é evidente que você é um bom apresentador. Mas me ter como seu comentarista te faz um apresentador melhor. É assim que funciona. Estar ao lado dos bons te deixa melhor. É verdade. Não, e cara, qualquer esporte, né? Não é futebol. Qualquer esporte é uma via de mão dupla. E as individualidades vão formar o coletivo do mesmo jeito que o coletivo vai potencializar as individualidades. Então, é evidente que o Fabrício ter uma dupla melhor que passe segurança a ele, dá mais tranquilidade pra ele. E saindo até do Fabrício, quando você tinha o Fabrício errando ali, na verdade quando você tinha o sistema defensivo errando, se voltava muitos olhos para o Fabrício, na ausência do Vidalba. E muitas das vezes era o Fabrício tentando compensar pra cá, tentando cobrir pra lá. E quem já jogou de brincadeira sabe que às vezes quando você vai cobrir, quando você vai compensar, você acaba prejudicando o seu lado. Isso é pra qualquer coisa. Então, o Fabrício tem uma dupla que passa segurança. E com todo respeito aos outros dois, o Jonathan Jesus não passa segurança, pelo menos não nesse momento. E o João Marcelo, ele não conseguiu ainda encontrar aquele bom ritmo. Eu gosto do João Marcelo, mas desde que voltou da lesão, parece que ele não conseguiu voltar a jogar em alto nível. Então, a boa dupla, o Fabrício, proporciona segurança para ele jogar, equilíbrio ao sistema do Cruzeiro, e para mim uma das grandes características daquele time do ano passado era a transição defensiva. O Cruzeiro era um time que raramente tomava contra-ataque. E vinha sofrendo com isso nesse começo de ano, porque tanto o Jonathan quanto o João Marcelo, os dois, cara, só o tempo que eles estão levando para girar, já é o tempo do contra-ataque sair. Então, sem dúvidas, o Vidalba retornar é bom individualmente, a gente tá vendo que o Vidalba é melhor que os outros, coletivamente, que todo o contexto do esquema do Cruzeiro melhora, e para o Fabrício, principalmente para o Fabrício. Hoje o Fabrício tem um companheiro de alto nível do lado dele. Não é alto, mas é de alto nível. A diferença, e aí só pegando a fala do Presuntinho, acho que a diferença ela é muito notória para quem pôde acompanhar o Fabrício Bruno e também o Vidalba na temporada passada em jogos em sequência. O Jonathan Jesus exige do Fabrício Bruno algo que o Vidalba não exige. Porque quando tem ao lado o Jonathan Jesus, o Fabrício tem que sair para o combate. E muitas vezes isso não acontece ao lado do Vidalba. O Vidalba é o homem do primeiro combate. A sobra para utilizar a velocidade, para utilizar também a questão física do Fabrício Bruno, e isso é potencializado, muitas vezes facilita esse jogo que nós estamos falando aqui do Fabrício Bruno. E por isso acabam sendo um complemento um do outro e formando uma dupla, além, claro, do entrosamento que acaba facilitando um pouquinho também. Só se tornou uma dupla de regularidade e de confiança porque tem muita qualidade e dedicação. Talvez uma qualidade de um lado, a dedicação no outro, mas que em algum momento vai precisar ser trocada. A dedicação também precisa ser feita por parte do Fabrício Bruno, assim como a qualidade técnica do Vidalba vai aparecer em alguma circunstância do jogo também.